Boa noite, caro estimado telespectador ou internauta. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Percursos. Hoje, quinta-feira, levamos até si uma figura, como de sempre. Neste espaço temos trazido figuras diversas para partilharem suas experiências de vida, suas trajetórias. E para esta quinta-feira não há diferença. Contamos nos nossos estudos com a presença do Dr. Lucas Atanásio Catsotsa. Ele é geógrafo, fez de tudo na área de geografia. Portanto, ao Dr. Lucas, seja bem-vindo a mais uma edição do Percursos. Muito obrigado pela vossa atenção e o convite a mim endereçado para fazer parte desta conversa, que eu acho que vai ser minutos que se segue. A ti, Antônio, puxar deste lado comigo, vai também um obrigado, e toda a equipe da direção desta maravilhosa televisão. Muito obrigado. Já para começar, como nós sempre temos feito neste programa, partilhamos, os convidados partilham suas experiências de vida. Lucas, hoje é formado, é doutor. Conte-nos como foi a sua vida, a sua trajetória, porque parece não ser fácil alguém dessa sua idade, de 30 e tal anos, conseguir o título de doutor. PhD. Não, de 30 anos, né? De 30 anos. Isso. Bom, primeiro, eu, mais uma vez, muito obrigado por escolherem para partilhar essa pequena experiência que eu tenho e o percurso também de vida que talvez para muitas pessoas pode ser uma surpresa, e já é para algumas pessoas que estiveram comigo há algum tempo. Não foi fácil, foi muito difícil. Aliás, para qualquer cidadão pobre desse país, eu acho que é difícil você estudar, conseguir num espaço, lá num período, digamos, que eu fiz a licenciatura, o mestrado, o doutoramento, conseguir fazer isto. Mas eu vou dar aqui um parênteses para a gente começar logo de como isto se dá. Eu nasci na Angônia, e o que significa que o meu percurso começa a partir da Angônia. E enquanto criança, ou seja, a minha infância é de qualquer criança que nasceu no meio rural, de famílias pobres, sobretudo camponesas, que desde cedo as crianças são levadas a irem a machamba. Eu também fui e sei fazer isso. Talvez as pessoas hoje possam dizer, mas não, ele esqueceu de pegar a enxada e ir a machamba, porque já lá não vai. Bom, talvez digam isso, que já sou um cidadão citadino, né, que vive na cidade e não no campo. Não, mas não significa que estar na cidade que eu esqueça aquilo que eu aprendi. Ainda eu tenho na minha memória, de como que eram os momentos difíceis, ok? Mas desde cedo também fui dado a essa ideia de que eu tinha que estudar, mesmo em condições adversas, não ter caderno, não ter sapato, na altura até não se exigia uniforme, mas tinha, né, aquela roupa toda que a gente ia, roupa rasgada, né, ia à escola. Isso tudo, hoje olho como alguém que venceu isso. Mas não venci ainda, porque tenho na família ainda crianças que vivem ou estão em situações que eu acho que têm a obrigação de fazer qualquer coisa para que o cenário mude. Mas, então, nessa infância, onde está a minha família, está hoje, e saio de lá, vou para Zobre. Uma grande mãe que tive, que me deu
esse privilégio, que eu digo privilégio, de ter, de fato, ter ela como uma conselheira, uma professora de vida, que sempre quis que os filhos estudassem. Então, eu estudei no meio de outras crianças, outros irmãos, que juntos, de mãos dadas, decidimos fazer da família que fosse um exemplo. Digo um exemplo por quê? Porque hoje, pelo menos, de todos que estivemos naquela época, naquela casa com aquela mãe, conseguimos, pelo menos, ter o nível de licenciatura mais tarde. Então, pelo menos a base de todos é de licenciatura, ok? Naquela casa que eu vivia com outros irmãos. Eu sou o único doutor da família, até agora, tem mestres, mas, no entanto, isso tudo foi sendo conquistado com esforço, com luta, sacrifício, dias de lágrimas, dias de comer e sem comer, de onde dormir e não ter onde dormir, por questões mesmo de pobreza, ok? Eu não esqueço porque eu saí da pobreza e ela que, de fato, me impulsionou para que eu pudesse estudar, para, de fato, vir mudar o cenário, ok? Então, de Zobo, vou para Zobo e de Zobo não fico muito tempo, ou seja, porque naquela época seguíamos encarregados de educação, a mãe. Então, se a mãe fosse transferida de um lugar para outro, todos nós éramos levados para lá. Então, saímos, fomos para Mutarara, ficamos até 2005, isso eu me recordo que foi 2000. Então, em 2005, ficamos lá. Eu fiz a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e um pouco a oitava classe em Mutarara. Por isso, uma parte da infância também fica em Mutarara. E dali saio, vou para Xangara. Então, saio já de Xangara com a oitava classe, era um adolescente que já entendia alguma coisinha, mas não tanto, né? Porque eu era criança, eu me considerava criança lá, já a própria nossa mãe dizia que todos nós éramos crianças, embora que alguns não fossem tão crianças quando se dizia. Mas éramos crianças e chegar a demonstrar também foi outro desafio. Ok, nos instalamos, ela trabalhava no governo e fomos crescendo nesse ambiente de uma mãe que sempre quis que os filhos estudassem. Quando a gente vai para Xangara, é onde que as coisas mudam, porque em 2005, 2006, 2007 nós perdemos a ela porque estava na beira estudando no IFAPA. Então, se ela que era mãe, pai, e era tudo para a gente, professora, tudo que nos conselheira, quem dava alimentação, caderno, uniforme, acabou perdendo a vida. Isto mudou na gente. E a partir daquele momento ninguém acreditava que a gente pudesse superar aquelas dificuldades todas. E foi, na verdade, para mim também um choque, porque eu via nela a única solução, né, que eu tinha, aquilo que eu tinha que pedir, se ela tivesse, ela dava. Mas com essa perto, a gente começa uma nova fase, que foi difícil. Eu tive que começar a andar um pouco, as pessoas até pensavam que, se calhar, eu poderia sair do rumo no sentido que talvez poderia me perder e perder o foco de estudar, porque eu já andava, fui ensinado com alguns jovens a tocar música nas barracas. Então eu mandava gravar CDs na cidade de Tete, em Xangara, para tocar à noite nas barracas, né? Para quem conhece o distrito de Xangara, logo aí na sede, tem um famoso restaurante, na altura que era restaurante, que é Almeida. Então, eu tocava música exatamente naquele espaço, que foi isso, começou em 2006, mas aumentou em 2007. Também vendia, como as pessoas, impulsos, né, que era one sale na altura. Eu trabalhava para alguém que esperava no fim receber alguma coisa. Mas não era tanto, imagina colocar música à noite, para todo dia, eu ganhava 50 meticais. Então, nisso tudo, isso aconteceu quando estava na oitava classe.
aliás, não, na 10ª classe. Então, quando eu estava na 10ª classe, um senhor, foi em 2007, um jovem professor que dava aulas na escola Emília Dauce em Xangara, que se chama Rashid, não é? Ele cruza comigo numa noite e faz uma pergunta. Por que aquelas horas que você leva por música não pega nessas horas para você estudar? Ok? Foi uma grande reflexão para mim e, de facto, mais tarde tive que não foi fácil, porque eu achava que aquilo me dava dinheiro. Mas, com o tempo, eu acabei deixando e me focando em estudar. Então, eu faço 12ª classe, aliás, não, 10ª classe naquele ano, não com boas notas. Eu não posso mentir, a 10ª classe eu não fiz tanto com boas notas, porque foi um ano muito difícil para mim, do ponto de vista social e também da moral. E porque é o ano que a gente perdeu a nossa mãe. E isso aconteceu logo no início e afetou-nos porque a casa onde vivíamos a gente arrendava ou alugava, sei lá, e fomos retirados, expulsos à noite. Ok? Fomos para uma outra casa nossa que só tinha uma cobertura de um lado. E foi difícil gerir isso, porque éramos 6, 3 homens e 3, tínhamos menininhas. Não é? Então, o que acontece aqui, Antônio? De facto, a outra parte, a única parte que era, quer dizer, que tinha cobertura de chapa, onde dormiam as meninas. Nós dormíamos onde que não estava coberto, não tinha cobertura. E naquele momento, né, de luta e de procura de melhores condições, nos aparece alguém que o nosso irmão mais velho, que eu tenho dito que é a base do que hoje sou, que é o senhor Eusébio, Eusébio Arthur, que as pessoas podem dizer, mas por que você nunca entra na educação se ele é Eusébio Arthur? Não é uma história muito longa, mas ele digamos, o arquiteto e a base de toda a estrutura que a gente tem hoje familiar, no sentido que ele conseguiu, nas situações em que ele se encontrava, ele não tinha nada, e ele disse, olha, a única coisa que eu tenho agora é manter e vocês continuaram a estudar. Imagina que ele foi o último, ok, a entrar na universidade, porque ele primeiro quis que os irmãos fossem os primeiros. Eu sou o segundo, no sentido de que, ou seja, o segundo licenciado, digo assim, na família, quer dizer, naquela base que ele quis, que ele queria, porque ele disse, todo mundo eu vou dar a licenciatura. Então, cabia você, de facto, dentro daquilo que ele conseguia te dar, e estudar. Então, foi neste ambiente que, de 2007, mais ou menos, que eu começo, na verdade, a perceber que eu deveria estudar, graças a um conselho que eu tive de um professor, que ele me via sempre tocando nas discotecas à noite. Okay? Então, tudo isto teve impacto para mim, na minha vida, que mudou a minha concepção até de mundo, porque eu era pobre, então eu deveria me reconhecer primeiro como pobre, para eu poder vencer, porque sem eu me conhecer como pobre, me colocar como na condição de pobre, e não me vitimizar, ok? Mas lutando, eu consegui fazer a 10ª classe, como disse, não como melhor, porque as coisas começam a melhorar quando eu passo para a 11ª, e eu vou para letras com matemática. Na altura havia letras com matemática, hoje havia letras com matemática sem matemática, não sei hoje se ainda continua o mesmo. Então, eu faço a 11ª classe, que eu me recordo, a geografia foi a minha inclinação desde o início. Eu tinha um maravilhoso professor, naquela altura de geografia, que é Nelson Jace, que hoje acho que é diretor distrital de serviços, lá de educação, qualquer coisa, isso acho que é educação sim, no sentido quer dizer, Caurabaça, está em Marara, aliás, está em Chitima, desculpe, está em Chitima. Então, é com ele que eu abraço a geografia,
porque, aliás, o meu irmão, outro que eu disse, que foi o primeiro, aliás, geógrafo, digo assim, porque fez o licenciatura em Geografia na UP, na Beira, na altura, não é hoje o Unicungo. Então, a inspiração não apenas ela é de fora da família, porque dentro da família já havia alguém com uma visão de querer ser geógrafo. Então, isso também me inspirou, mas eu tive que avançar naquela altura, inspirando-me também no professor Nelson Jass, que ele vinha falando muito da geografia. Ele me colocou que acontece muito nas universidades. Hoje eu vi, quando estava na Eduardo Mondlane, na Universidade Eduardo Mondlane, havia aquela coisa de monitores, okay, que andavam com, ou assistentes que andavam com os docentes. Não é? Então eu andava com ele e às vezes ele me deixava para eu dar aula mesmo, não é? Então eu fazia esse exercício. Então tudo começa ali a paixão pela geografia e faço a 11ª classe com boas notas em 2009. Eu sou considerado o melhor aluno da província de Tete. Então, eu represento a província de Tete no Maputo, numa gala organizada pela CAD, que é a Comunidade Acadêmica para o Desenvolvimento. Estiveram alunos de quase todo o país, por cada província escolheu um estudante que pudesse representar. Então, Tete saí eu e eu me encontrei com outros estudantes lá, vinha de outras províncias, que eu me recordo dos nomes, da Zambesa, com quem mais tarde estive com ele na UEM, que é o Mauro. Então, sou o melhor aluno e é ali que começa o cenário, ok? E isto acontece num momento de um indivíduo pobre que acreditava que a escola poderia ser o único meio para poder superar na vida e conseguir fazer isto. Representa a província de Tete. Ela foi a primeira vez que eu tenho dito isso até para os meus estudantes, né? Porque foi a primeira vez que eu subi o avião. Ok, foi em 2009 que eu subi o avião para Maputo. Ok, então aquela coisa toda, você chega no aeroporto, no cidade de Maputo, você vê o seu nome numa placa, não é? E aí você vai, te coloca num... aliás, não táxi, num carro protocolar, não é? Te coloca, depois vai também para o hotel, do hotel, né? Você vai para um lugar que eu penso que foi uma coisa, para mim, que se calhar eu não acreditava que passasse por isso. Um pobre que pudesse ir num espaço onde estava a primeira-dama, na altura Maria da Luz Guebuza, que sentamos na mesma mesa, estava na altura o ministro da Educação, era o Aires Bonifácio Ali, não, e entre outras figuras não, da arena política moçambicana que estavam naquele lugar, eu também naquele mesmo lugar partilhando o espaço e com a esposa do antigo presidente Armando Guebuza na mesma mesa. Então eu penso que isso tudo mudou muito a minha concepção de mundo. Sobretudo quando fui melhor aluno da província, aí eu tinha comigo a responsabilidade de continuar trilhando, procurando, buscando melhores caminhos para poder dar continuidade aos meus estudos. Me recordo nessa gala da CAD, organizada pela CAD quando fui melhor aluno, fui atribuído uma bolsa de estudo. Ok? Infelizmente, essa bolsa de estudo, mais tarde, acabei não tendo. Perdi. Perdi porque ela foi sendo diminuída, quer dizer, era completa, quer dizer, na altura, porque era uma bolsa completa. Não fomos dito que era incompleta e que se calhar a gente poderia ir para Maputo, chegar lá, tinha que pagar casa e quer dizer, o Estado só pagaria propinas. Ou seja, o Estado, digo assim, porque era uma cooperação com a CAD. Então, isso não nos foi dito, pelo menos eu não tive essa informação. Mas depois, olha, eu perdi a bolsa e o meu irmão mais velho, o senhor Zé, sempre dizia o seguinte: Lucas, cuidado, não é? Porque eu já havia feito a inscrição para o exame de admissão da UEM, então ele sempre me chamava a atenção porque eu era também daqueles adolescentes que gostavam muito de assistir programas televisivos. Ok, eu me recordo porque eu gostava desse Luta Livre, que era um programa que eu gostava de ver John Cena na altura, entre outros, né? Todos esses eu gostava de assistir. Que não, eu vou tirar o meu televisor da sala
eu vou no quarto, quer dizer, no quarto, por quê? Porque eu era o único que mexia. Então, tudo aquilo foi feito num sentido para que eu pudesse me preparar, porque ele também parece que já desconfiava, a parte da CAD, não é a me dizer, olha, já tem a bolsa incompleta, você vai pagar alojamento de casa, tudo, e nós só vamos pagar propinas para você estudar. Imagina que primeiro me mandavam para Nampula, para a Universidade de Moçambique, não é uma privada. Claro que não era possível pensar na Universidade católica, mas era na distância católica da ensino de geografia, na distância, ok? Mas eu disse que não, eu preciso estar no Maputo. E foi-se para a Universidade Técnica de Moçambique, UDM, mais tarde disseram que não, você vai para São Tomás, Universidade de São Tomás, UTM. E eu fui estudando para poder fazer exame de admissão. Só que ali é que porque eu queria fazer geografia. Então eu fui fazer o exame de admissão da UEM e acabei conseguindo entrar na UEM. Então, quando entro na UEM, mais tarde, quando vou para Maputo, eu aproximei a CAD para poder saber como que era o processo. Não é? E ali foi, vem amanhã, fui, porque a pessoa para me atender também foi difícil. De facto, eu acabei, lutei pela bolsa, mas acabei não tendo, e porque não poderia perder a Universidade Eduardo Mondlane, fui e comecei a estudar na Universidade Eduardo Mondlane, porque na UEM era uma universidade pública e tive a bolsa para estar na UEM, vivi no campus universitário, como chamam, né, Tangará, onde fiz a minha licenciatura toda. Então, quando eu entro na UEM, faço o curso de geografia, também com dificuldades, né, porque naquela altura eu era um indivíduo que passava por muitas dificuldades, natureza financeira, e a bolsa por si só, ela não ajudava muita coisa naquela altura, mas porque não tínhamos outros meios, era o único que o Estado poderia nos dar, ajudou. Okay? Recebia 1.300, que eu me recordo. Não, então foi com esse sacrifício, não é que fui estudando, fiz com sucesso. Digo com sucesso por quê? Porque sou escolhido nessa altura para representar o Departamento de Geografia da Universidade Eduardo Mondlane no Brasil. Então, foi em 2014 que eu vou ao Brasil pela primeira vez, que se calhar foi o realizar de um sonho, porque eu queria conhecer. Não é? Então, eu vou ao Brasil representar a UEM, o Departamento de Geografia, num convênio, num projeto que é em Moçambique, coordenada pela professora doutora Inês Macamo Raimundo, que é geógrafa no Departamento de Geografia da UEM, e no Brasil, que era coordenado pelo professor doutor Edivaldo César Moretti. Não é? Que foi nesta conjuntura desse projeto que as portas para mim abriram para que eu saísse de facto do país e concluir um pouco da minha infância, não é? Que foi dolorosa, porque era suposto que todos nós tivéssemos condições básicas para poder para nos sentirmos, digamos, incluídos, mas há crianças, como no meu caso, que nascem em famílias pobres, que não conseguem exatamente fazer este percurso que eu consegui ter com apoio familiar, de amigos, não só, não é que acreditaram que, de facto, pudesse estudar. Mas deixa eu destacar também neste percurso, também estudei com a participação, também foi o que ajudou não só a mim, também aos meus irmãos, que hoje eu digo o seguinte, que graças a Deus não saí do caminho, porque há quem pensava que eu me envolvesse com a droga, não foi o caso, talvez que dissesse se eu fosse marginal, não fui por esse caminho, acreditei na escola que pudesse, de facto, estudar com conselho de vários professores.
ok? Por isso, hoje, tenho essa vocação de ser professor e dar aulas com paixão, porque isso vem desde muito cedo que as pessoas tanto apoiaram e foram sempre professores que me guiaram para poder se ingressar na universidade e voltar para poder também trabalhar na universidade e da universidade contribuir para esse país. Lucas, este percurso é invejável, hein? Agora, falou que fez a licenciatura na UEM, em meio a tantos desafios. Depois, consta-nos que fez mestrado e doutoramento no Brasil. Conte-nos como é que Ora, conseguiu, então, de Angônia para Maputo, licenciatura, e depois de Maputo, diretamente para a terra do samba, Brasil. pois é, pois é. Olha, como eu estava dizendo, que, o que abre porta para mim para ir ao Brasil foi o intercâmbio que eu tive de um projeto coordenado para a professora Inês, da Universidade Eduardo Mondlane, e no Brasil também era coordenado pelo professor doutor Edivaldo César Moretti, que também é geógrafo. Então, ao longo do processo, porque envolvia-me também em pesquisas, não é? Junto ao CAP, na questão de análise política, onde que a professora Inês trabalha e faz suas pesquisas. Então, nos encontrávamos lá. Então, porque eu sempre quis estudar, eu me recordo em 2000, no país estava, porque eu queria trabalhar na universidade. E porque havia aquela ideia de que, olha, até 2020, quem pudesse trabalhar na universidade tinha que ter o mínimo de mestrado. Ok? Então, eu via uma oportunidade para procurar espaço para poder continuar o que é estudar. Então, aquele projeto, quando estávamos aqui em Moçambique com colegas que vinham do Brasil, nesse projeto eu fui conversando para ver se havia possibilidade, não é, neste processo. Mas a professora Inês foi, para mim, desse lado do país, uma pessoa que eu digo o seguinte, que talvez não temos no país muitas professoras ou muitos professores que posso dizer assim, que abrem a sua mão para que os outros também tenham espaço para poder cilindrar-se na vida, para essa expressão cilindrar-se. Por que digo isso? Porque, olha, na altura, quer dizer, que eu consegui, tive a sorte de ter o edital para poder me candidatar a ir ao Brasil. Eu andei atrás de docentes da universidade, que eu não vou citar nomes, fica feio falar disto, mas eu digo o seguinte, porque foi, para mim, muito difícil encontrar carta de recomendação, porque para você ir ao Brasil, você precisa de uma carta de recomendação, que tem que ser um professor com nível de doutoramento, um pesquisador e que possa dar essa carta. Na verdade, não foi fácil. Mas, nessas dificuldades todas, primeiro, quando eu vou ao Brasil, foi em março de 2014, eu fico... foi em março, fevereiro. Acho que foi em fevereiro, se a memória não me engano. 2013, ficamos lá 3 meses. Não, acho que foram 60 dias. Foram 60 dias, sim. Acho que foi em março. Foi em março, não me engano. Quando eu vou para o Brasil, isso foi em março. Quando eu vou para o Brasil, fiz o trabalho que deveria, aquilo que me incumbia como estudante fazer, que era um estágio dentro daquilo que seria uma graduação sanduíche, estava disto, uma graduação sanduíche. Então, neste processo, eu fui procurando ver se eu poderia ter algum espaço para voltar ao Brasil fazer o mestrado. Ok? Fui me preocupando, conversando, sei que havia oportunidades. Então, o Edivaldo, que é o professor doutor Edivaldo, não é?
que mais tarde foi o meu supervisor, que lá no Brasil é orientador do mestrado. Ele disse que havia sim oportunidades, mas que eu tinha que fazer uma seleção a partir de um processo seletivo que abria para do CNPq, que era de mobilidade acadêmica no contexto do PG, Projeto Convênio Estudante Pós-Graduação. Então, quando daquele cenário todo de curiosidade, não é, de querer fazer mestrado, mostrando aquele interesse, o Edivaldo viu em mim que eu estava interessado em querer estudar. Não é? A professora Inês, ela estava em Moçambique. Então, tudo o que aconteceu no Brasil, né, o namorar os professores para que, se calhar, me ajudasse a procurar de oportunidade no Brasil, que eu estava por conta própria. Não dizer que a UEM, porque eu estava na Universidade Eduardo Mondlane na altura, que a Universidade Eduardo Mondlane, ela criou essa oportunidade. Não, mas o projeto que estava lá, claro que foi a base que eu pudesse, de facto, seguir o meu rumo. Não é? Então, foi nessa conjuntura desse projeto que eu vou ao Brasil e volto, e eu consigo lá namorar o Edivaldo para que me ajudasse se houvesse alguma oportunidade para que eu voltasse ao Brasil. Não é? Mas quando eu regresso para Moçambique, tenho uma oportunidade de novo para o Brasil, mas era para a Universidade Federal do Pará, para fazer mestrado em ciência política. Só que, olha, eu fiz licenciatura em geografia, 4 anos, para ir fazer ciência política. Claro que era uma oportunidade para eu fazer o mestrado, mas do ponto de vista daquilo que eu necessitava academicamente, eu estava me desvinculando da minha área de formação. Então, isso tudo fez-me com que eu, por exemplo, pudesse pensar, porque já havia tudo, a Universidade Federal do Pará, ela podia comprar a passagem, a bolsa, tudo, o alojamento ela poderia criar, e também em projetos de pesquisa, porque ela queria estudantes africanos naquela universidade. Eu e Fidel Terenciano, que hoje é professor doutor, que está em Cabo Delgado, que fez ciência política, não é? Então, eu estava dividido, porque quando os resultados da UFPA, que é a Universidade de Pará, saem, eu sou aprovado junto a ele, ao Fidel, para que pudéssemos ir fazer o mestrado, eu recebia também o edital saindo do Brasil para que eu concorresse à bolsa na área de geografia. Então, eu já tinha no Brasil alguém que pudesse me supervisionar. Só que eu tinha que encontrar em Moçambique a carta de recomendação. Aí que foi a dificuldade. Por quê? Porque encontrei na professora Inês, que foi uma pessoa maravilhosa, aliás, é uma pessoa maravilhosa, uma professora que eu acho que dispensa atenção, porque ela não está apenas para ensinar, ela está para abrir caminho para que aqueles que querem continuar estudando consigam ir mais avante. Okay? Então, ela me dá carta de recomendação. Okay? E eu vou para outros professores da Universidade Eduardo Mondlane, que vou bater até o gabinete deles. Um deles fala para mim que não me conhecia, mas ele me deu aulas. Eu me recordo numa disciplina que não posso dizer o nome, porque provavelmente eu reconheço. Okay? E o outro simplesmente se recusou. Ok? E eu vi aquilo como uma barreira, agora como que eu dou continuidade, eu só tinha 2 dias para fazer inserir os documentos no site do CNPq para que pudesse ir. Na última da hora, eu acabei recorrendo a uma docente da Universidade Eduardo Mondlane também, que é a Vanessa, a Luísa Vanessa, que na altura, eu me recordo, que era a diretora do curso de Geografia, se não me engano. Diretora do curso de Geografia ou do departamento. Das 2 coisas ela era. Então, ela que me dá a carta. No último dia, quando aqui em Moçambique eram 15, já iam para 15h30, porque eu fui recorrer o Centro Cultural Brasil-Moçambique, porque eu não conseguia inserir, então lá que me ajudaram, eu inseri na última da hora.
Passando 2 meses depois, eu me recordo que foi dia 15 de dezembro que eu tive resultado, eu era um indivíduo selecionado para o mestrado no Brasil. Então, eu estava entre a Universidade Federal do Pará, que era para fazer ciência política, e a Universidade Federal da Grande Dourados, onde eu esteve inicialmente para fazer o mestrado em geografia. Mas deixa aqui colocar uma coisa, o que mais pesou para mim foi que a Universidade Federal da Grande Dourados, onde tem que fazer geografia, tinha um mestrado e doutoramento, o que significa que havia chance, se calhar, de eu conseguir fazer o doutoramento na mesma universidade. Mas a Universidade Federal do Pará, me parece que só tinha mestrado e não tinha doutoramento, o que significa que após terminar o mestrado em ciência política, eu tinha que regressar para Moçambique ou deveria lutar para ir para uma outra universidade, como fez o Fidel Terenciano, que saiu da UFPA, foi para a Universidade Federal de São Carlos fazer o doutoramento em São Paulo. Ok? Então, eu fiz esse cenário todo. Claro que a Universidade Federal do Pará, onde eu era para fazer ciência política, havia todas as condições criadas. A passagem à universidade pagava e eu não tinha que pagar quase nada disso. Mas para a Universidade Federal de Grande Dourados, tinha que fazer geografia, aí que eu me encontrava com dificuldades, porque eu não tinha dinheiro para comprar a passagem, nem para ir me sustentar nos primeiros 60 dias antes de que a bolsa começar. O que é que acontece? Porque eu quase já ia começar a dar aulas no IGECOF, que é um Instituto de Gestão, Comércio e Finanças, isso em Tete. Eu pensava que poderia acumular algum dinheiro, pegar nesse dinheiro, comprar a passagem e ir para o Brasil. Mas isso não sucede. Não sucede por quê? Porque, de fato, eu só começava a trabalhar no ano seguinte, que é 2015, e no mesmo ano de 2015 que eu fui para o Brasil. Então, eu começo a procurar meios, escrevendo para o professor Edivaldo, no Brasil, dizendo que, olha, já que o CNPq me dá a possibilidade de eu começar os estudos no segundo semestre, então não virei no primeiro semestre, tenho que trabalhar para conseguir acumular algum dinheiro e fazer desse dinheiro, não é, pegar nesse dinheiro, comprar a passagem. E aí ele foi pensando, ele disse que não, eu vou comprar-lhe a passagem e você me paga assim que a sua bolsa começar a sair. Tudo bem, já queria desbloquear do primeiro passo. Mas o segundo passo, que era do dinheiro para eu conseguir sobreviver no Brasil, nos primeiros 60 dias que eu não tinha. É daí que eu escrevo para uma outra professora, a professora Marisa Lomba. Na altura, o marido que era reitor da universidade. Não é? Então, eu escrevo para ele, professora Marisa, eu tenho aquele problema. Será que é possível me ajudar desta forma? Assim que a minha bolsa começar a sair, eu vou restituir o seu dinheiro. Ela disse que não tem problema. Quanto você precisa? Eu não... Claro que já tinha contato com a nota brasileira ou real no tempo que eu fiquei lá, mas não sabia quando de fato eu precisava. Disse, tudo bem. Eu digo assim que chegaram em Dourados, que é a cidade que eu estava no estado de Mato Grosso do Sul. Então, é dali que é a esperança de, quer dizer, digamos, começa a aumentar. Ou seja, o sonho de fazer o mestrado fora do país começa a crescer. Então, é nesse momento em que a passagem é comprada para que eu pudesse ir ao Brasil. Então, a passagem é comprada e agora, eu só tinha dinheiro de sair de Tete para Maputo, não é? Porque tinha outro dinheiro para poder pagar a questão do passaporte, porque tinha que ter visto tinha que pagar em dólar na altura. Isso tudo foram custos. Então, no final das contas, nesse todo o percurso, foi difícil, porque eu não tinha dinheiro para comer. Primeiro comprar alguma coisa para comer em aeroportos onde não tive isso.
Okay? Então, eu saio de Moçambique determinado, decidido que eu precisava de fazer o mestrado. Então, foi nessa conjuntura, ok, de lutas, né, de conseguir sair do país naquelas condições que eu tinha, para que pudesse estudar. Algumas pessoas podem até, se calhar, se rir disso, mas, enfim, foi naquele momento que aconteceu as condições que eu tinha, não havia muita coisa, por isso eu digo que talvez hoje, para me perguntar se eu faria o mesmo, olha, se for para poder lutar para sair de uma condição para outra, eu acho que vale a pena sim sacrificar-se. Ok, então eu chego no Brasil, faço mestrado em Geografia na Universidade Federal da Grande Dourado, sob orientação do professor Edivaldo Moretti, com quem hoje eu tenho grande amizade, uma grande relação, não apenas de supervisor, mas de um amigo meu. Estou a falar de professor aqui porque alguns me chamam de Edivaldo, não é que é normal, a nossa relação do outro lado do Brasil, ou seja, a relação do Brasil não é do professor, estudante, né? É tão diferente de Moçambique que a gente, por conta, se calhar, da forma como as relações sociais foram sendo produzidas, construídas, ela nos leva exatamente a essa aproximação de chamar um professor doutor pelo nome dele, não é? Mas, em algum momento, eu chamo de Divaldo, mas eu tenho respeito todo, ok? Por ele, por qualquer professor doutor, tenho respeito, por questões de natureza acadêmica, mas eu faço mestrado, termino, quer dizer, faço mestrado numa situação difícil, porque o meu campo de estudo era Moçambique, correndo naquela porque eu estudava para o Savana. Esse programa que criou, né, esse cenário, toda essa tensão, o conflito aqui no país, quase conflitos sociais entre camponeses e o governo, que estava em frente da implementação deste programa, e também tensão entre as organizações da sociedade civil e o próprio governo. Então, eu estudei esse programa, mas eu tinha que vir fazer entrevista em Moçambique. Então, olha, saio do Brasil porque 2015, 2016, a gente sabe, o país estava mergulhado em incertezas, a guerra, okay, entre o governo e a Renamo. Então, em algum momento, aquela guerra interferiu negativamente naquilo que eram os meus resultados, porque não conseguia exatamente ir mais além, sobretudo, passar por áreas. Para sair de Maputo, norte também era difícil, a circulação estava condicionada, mas eu fiz o mestrado naquele contexto. Fiz as entrevistas, voltei, fiz também outras entrevistas no Brasil, porque eu queria compreender como que o programa, o qual o professor Savana se inspirava, que era o produzir programas de evento cerrado, se implantou e que resultado, do ponto de vista social ou ambiental, quer dizer, que eram defendo no dia 2 de fevereiro de 2017, mestrado no Brasil. Daí, o que sucede? Porque no Brasil tem um processo que a gente chama de exame de qualificação. Então, passo para o exame de qualificação, e nessa altura, porque o meu supervisor, que era o Edivaldo, meu orientador, estava para vir a Moçambique, ainda dentro do projeto que me levou a ir ao Brasil. Então, quando eu qualifiquei, ele diz-me o seguinte: prepare-se para você, próximo ano, entrar em doutoramento. Aliás, prepare-se para fazer o doutorado conosco aqui. Eu queria voltar para Moçambique. Por quê? Porque eu queria, ainda tinha, entre aspas, um contrato de que eu voltava para o IGCOF. Teria passado pelo processo, pelo concurso público no Instituto Superior Politécnico de Songo, MTET. Também teria passado pelo concurso público no governo em Marara, porque Marara passava a ser distrito a partir de 2015.
Então, eu via porque o contrato era, quer dizer, dizer que era 3 anos. Então, dentro de 3 anos, tinha que assinar o contrato, não é? Então, quando eu fiz o mestrado, disse que não, eu volto para Moçambique. Na verdade, eu queria voltar para Moçambique. Olha, não foi uma decisão fácil. Então, quando chegou em 2016, que foi a altura que eu estava a terminar a minha dissertação, então eu pensei melhor, fiz o projeto para entrar no doutoramento, é na altura em que eu deixo de comunicar à minha família que, olha, provavelmente eu não virei para Moçambique. Na verdade, eu não comuniquei a eles. Eu fiz tudo, digamos assim, nas escondidas, entre aspas, ok? Ocultando as informações, se sei que eu voltava ou não. Então, passo o processo de seleção, que eu tinha que fazer o exame, neste caso, como proficiência, não é? De língua. Tem que fazer o espanhol. Eu fiz o espanhol, não é? Porque eu tinha que passar por aquele exame, porque era o primeiro passo, era eliminatório. Então, fiz o exame. Eu me recordo, o espanhol passei com a nota 7. E 7 já era, ok, considerado apto para poder avançar para o outro passo. E faltava, então, que era uma prova. Então, faltava outro passo que era o projeto. Então, o projeto meu foi aprovado com nota 10 e eu sou aprovado para entrar. E deixa eu dizer uma coisa. Quando eu vou disputar internamente dentro do Brasil, porque aí não é que é estrangeiro, não sei que é todos, aí você encontra numa luta de todos para todos. Não é? Há igual concorrência. Então, o que acontece é que no Brasil, para você concorrer à Bolsa, você também está quem vai se provisionar. Ok? Então, as vagas são distribuídas por professores. Então, se, por exemplo, você é professor na universidade, a universidade abre um edital e eles distribuem as vagas de acordo com os docentes que dão o mestrado naquela universidade, ok? Naquele programa de pós-graduação. Então, aí sucede. Por quê? Porque quando eu fui me candidatar, estava um professor e houve maior concorrência para ele. Por quê? Porque ele tinha 2 vagas no doutoramento. E por ele ter 2 vagas, só escorreram para ele. Ok? Então, olha, éramos mais, porque na altura quando eu perguntei, éramos mais de 10 para 2 vagas. E mais de 10 porque éramos 12. 12 confirmados, porque outras pessoas desistiram, foram para outras universidades. Ok? Então, eram 2 vagas. Quando eu entro na sala de aula para fazer exame de língua, a primeira coisa que eu perguntei é quantas pessoas concorreram para o mesmo professor. E quando vem o coordenador do programa de pós-graduação na altura de Valdes, ele diz para o professor X são tantos estudantes, tantos estudantes, tantos estudantes, tantos candidatos, tantos candidatos. E para o professor João Edmilson Fabrino, no qual eu me candidatava, ele tinha 12. Então, a primeira coisa foi calcular a probabilidade de eu conseguir entrar naquele número de 12. Mas, no entanto, a coisa piora ao longo do tempo, quando eu me apercebo que não, a escola deveria ser, de facto, o único mecanismo, o único meio ao qual talvez eu seria da pobreza. Era difícil, as pessoas não acreditavam tanto que era possível naquela conjuntura que a gente pudesse sair do estágio que nos encontrávamos, porque, olha, era difícil, éramos todos crianças, o único mais velho estava na altura a fazer a 12ª, e a perspectiva da gente poder progredir também não era tanto, ok? E me recordo um episódio que me marca nessa infância, e que foi exatamente quando a gente expulso da casa onde arrendava. Ok? E por a pessoa, o dono da casa, considerar que não tínhamos condições para pagar porque perdíamos a nossa mãe,
Então não tínhamos como pagar e fomos retirados da casa e como a gente já estava a construir uma casa, digo assim, para que a gente pudesse viver em condições, quer dizer, pelo menos na nosso próprio ninho, entre aspas, fomos entrar numa casa em que só tinha chapa de um lado e do outro não havia. Então, isto tudo deu para nós, o Antônio. Então, Antônio, foi nestas circunstâncias que eu fiz o mestrado, né? Num momento em que o país estava numa situação um pouco complexa de guerra entre o governo da Frelimo e a Renamo, e concluo o mestrado e participo antes da minha defesa, tive que participar do processo de seleção interno, que foi uma disputa, para conseguir uma vaga para o doutoramento. Então, eu passei para o doutoramento antes mesmo de eu conseguir, digamos, defender a própria dissertação, porque defendo em março de 2017 e nessa altura eu já havia sido aprovado para o doutoramento. No entanto, começa uma nova fase quando eu vou defender e que eu não tinha na altura bolsa até para poder fazer o doutoramento e que nesta fase toda eu esperava daquilo que seriam as bolsas que internamente a universidade tinha. Então, no início eram 5 bolsas e deveríamos candidatar novamente para ver quem tinha pontuação, porque não era automático, você tinha que ter uma pontuação a qual pudesse sido avaliada internamente. Isso implicava você ter alguma publicação, implicava a participação de eventos, porque no Brasil é assim, tudo é pontuado tendo em conta aquilo que é a sua produção acadêmica. E, bom, eu já tinha alguma produção e isso me ajudou um pouco, participação de evento e também fazer outras atividades complementares. Isso acabou mais tarde me ajudando quando fui deixar os documentos para ter concorrer com a bolsa. Das 5 bolsas, eu acabei ficando em terceiro lugar, então fui contemplado a uma bolsa da CAPES, no Brasil. Neste processo, e deixa eu dizer uma coisa que muito antes mesmo de eu ter a bolsa, porque esperamos, não era automático, como disse, então eu tive que fazer alguns trabalhos internos, que era uma bolsa, não era pequena coisa, eram R$ 400 que eu tive que trabalhar algumas horas dentro da universidade, porque havia um centro de documentação regional da universidade que tinha que eu digitalizar os documentos. Então, acabei aprendendo também o processo de digitalização de documentos e que eram oficiais do governo brasileiro, mas que tinha a ver com a questão indígena no Brasil. Então, eu fui trabalhar nesse sentido quase um mês e depois tive que entregar os documentos para poder começar a ter acesso ao valor da bolsa. E a partir dali que fui me desvincular daquela atividade que eu exercia, porque já não era compatível e eu tinha que rescindir o contrato que eu tinha com a instituição naquela bolsa de R$ 400 que eu recebia mensalmente, que foi muito útil naquele momento, porque era difícil como me manter no Brasil sem outra fonte de renda. E o meu visto na altura de estudante não ajudava tanto para que você pudesse trabalhar no Brasil, e porque tudo quanto você preenche de escolha, tenho visto, por exemplo, de estudante, não te permite fazer uma outra atividade bolsa. Então, olha, fui fazendo o doutoramento nessas circunstâncias, por ter bolsa, acabei tendo também um alívio, por conta daquilo, tinha que pagar a casa, tinha que pagar a alimentação, transporte, e às vezes ficasse doente, tinha que comprar algum medicamento. E foi assim, fiz o primeiro ano, que era disciplinas, não é? 2017 todo, e depois regressei para Moçambique após, não, até que não foi tão bem assim, porque eu tinha que regressar para Moçambique, segundo a PQ, então eu fiz as disciplinas, alguma edição no primeiro semestre,
Então, até junho, mais ou menos, eu tinha que regressar para Moçambique. Só que eu comecei a fazer alguma resistência da minha parte, procurando assim prorrogar pelo menos mais um mês para que eu viesse para cá, o que em julho, e elas em agosto. Inicialmente o CNPq se recusou, dizendo que não, porque bom, eu já estava fora do contexto e que tinha que regressar para Moçambique de aquelas formas. Só que quando eu fui pedir, ou seja, eles pediram, deveriam gastar para passagem. Só que o que acontece? Parece que a coisa funcionava em meu benefício. Naquele momento, o valor da passagem estava tão alto que extrapolava aquilo que era o limite. Então, daquela maneira, eles acabaram aceitando que eu pudesse, de facto, permanecer mais um mês, e isso me ajudou para que eu terminasse o semestre sobre as disciplinas que eu estava fazendo doutoramento. Então, aí, depois, vim para Moçambique, após terminar o semestre, com sucesso, porque fiz todos os créditos, as disciplinas que eu estava a fazer. Então, regresso para Moçambique em 2017. Então, inicio a minha pesquisa ainda em 2017, sobretudo a parte de Maputo, né, que eu tinha que entrevistar as organizações da sociedade civil, as instituições do Estado, o Ministério da Agricultura, entre outros, e participando de alguns eventos da cidade de Maputo que tinham a ver com a pesquisa mesmo, não é? Então, tudo isto foi nesse todo diapasão do que do dobrar do que do doutoramento. Então, olha, o doutoramento eu faço ainda no contexto, dando continuidade àquilo que eu abordava no mestrado, que era a questão agrária em Moçambique, mas tive que estender não apenas o Pro-Savana, eu tive que olhar para o campo moçambicano, sobretudo aquilo que aconteceu no Coronacala, sobre a penetração do capital, e as contradições que isso gerava com os camponeses. Então, eu ampliei a área, fui mais que isso para ver também outros interesses do agronegócio. O doutoramento são 4 anos. E como que eu podia me manter o restante do que dos 12 anos, não é doutoramento? Então, é por aí que eu começo a procurar novas estratégias, no sentido de que, pelo menos, eu tirasse benefício disso. Então, como que eu tiro benefício disso? Eu tiro benefício disso quando decidi que não, eu não poderia estar a brincar, a ir passear, porque, olha, o ambiente do Brasil acaba sendo aquele convidativo no sentido que, né, como dizem, ir para balada, tudo isso, de ir passear, brincar, sei lá o quê, centrar naquilo que eram os meus objetivos e tinha que fazer no Brasil. Então, olha, eu faço isto noite e dia estudando, escrevendo, e chegou um momento em que, vendo que seria difícil pagar casa, alimentação, tudo no Brasil, eu disse ok. Então, a partir de agora, eu vou me embora para Moçambique. O dinheiro que eu tenho, eu vou estar a fazer passagem, vir para aqui, renovar e regressar para Moçambique do que eu ficar de vez aqui, porque já era insustentável, ok? Então, Moçambique, trabalhamos, eu escrevia, mandava os capítulos de ecologia. A dificuldade nisto, porque sempre você estar com o seu supervisor, a discussão é outra, não é? Quando a gente está de forma física, a discussão é outra, mas isso não foi capaz de me tirar o foco. Então, 2018, eu viajo para o Brasil novamente, porque era para renovar o meu visto. Então, fui renovar, quer dizer, eu acabei ficando alguns meses e que eu encontrei um professor que diz que, ok, já que você está fazendo esse vai e vem, e que tal eu deixar a minha casa contigo, porque eu estou a mudar de estado, vou para outro estado trabalhar lá. Então, ficas com a casa. Quando você quiser sair, então me avise que eu procuro uma outra pessoa para estar responsável da casa. Então, olha, isso também me ajudou naquele momento, porque olha, eu estava numa situação difícil de continuar a estudar e, de facto, eu fiquei na casa dele, não é? Tive muito apoio de muitas pessoas no Brasil, que eu, além dele, a esposa dele também, que é o professor Guilhermo Johnson, que é um argentino, que é da Argentina, mas bom, radicado no Brasil, porque ele vive lá por muito tempo e estudou lá e trabalha por lá.
Então, ele foi uma pessoa que tanto me apoiou em ideias até para eu começar a vir gastar em Moçambique, para gastar pouco do que continuar no Brasil, porque ele também passou por uma experiência igual. Não é claro, eu estava ainda na América Latina, que era um pouco perto, Brasil, Argentina, mas eu era Brasil, África, Moçambique. Então, era um cenário um pouco complexo, quer dizer, na minha parte, porque, além disso, eu tinha que fazer a pesquisa em Moçambique, era outro custo para poder fazer toda a trajetória. Então, o meu vir para Moçambique, sobretudo ficar aqui 1 ano e meio, claro, 1 ano, depois voltar para renovar, isso me ajudou muito, porque os gastos não foram tão elevados que se eu permanecesse lá. Então, olha, a partir dali, em 2018, ok, eu ia ao Brasil, que eu me recordo, saía de Tete com a minha tese quase feita, a maior parte, quase 100% dela já tinha feito. Então, ao longo da estrada, porque bom, era difícil comprar a passagem aérea para sair de Tete para Maputo, porque era insustentável, tendo em conta as condições que eu tinha. O que acontece? Ao longo da estrada, saindo de Tete, passando por Chimoio, Munchungue, eu descobri que havia sido roubado o computador. E a tese, tudo que tinha naquele computador foi embora. Na verdade, eu tinha no pendrive, ok, flash, uma parte da tese, mas não era atualizada que estava no computador, porque eu, dia seguinte, antes da minha viagem ter para Maputo, eu fiquei a atualizar algumas coisas, porque eu disse, posto, eu vou ter que mandar isso quando eu estiver no Maputo, já com um pouco de calma para o meu supervisor. Então, aquela coisa parece que eu estava a sentenciar-me, não é? Porque eu acabei perdendo tudo. Então, eu chego, viajo, numa situação de muita preocupação, porque, olha, começar do zero era difícil, ok? Pensar a estrutura que teria sido montada era difícil. Então, quando eu perco a minha tese nesta viagem, as entrevistas todas que haviam sido feitas também foram embora. Então, o que acontece? Abre-se uma nova jornada. Eu tive que sair, quer dizer, para o Brasil, sem o meu computador, sem a minha tese atualizada. Cheguei lá, fiquei quase um mês sem novo computador, porque não tinha dinheiro suficiente para comprar um novo computador. Conversei com o meu supervisor e o grupo de pesquisa, o grupo Território e Ambiente, do qual sou pesquisador associado, disponibilizou um computador, só que eu tinha que usar na faculdade. Então, como eu sempre estudava à noite, escrevia à noite, era difícil eu estar na universidade à noite, porque tem tempo, a universidade fecha. Então, eu comecei a ver que era difícil. E ali eu pedi por emprestado um dinheiro que poderia pagar assim que a minha bolsa saísse. E não é um professor amigo, que é o Edivaldo, ele emprestou-me. Ele que eu pedi para que ele comprasse o computador a partir do cartão dele de crédito, não é? Que eu pudesse pagar depois. Então, ele compra meu computador, só que levou quase 2 semanas para chegar, porque compramos a partir da internet. Então, chegou 2 semanas depois, não é? E é o computador que eu uso, né? E que eu tenho protegido, ela o protegi bastante nesse período que eu estava a fazer a tese, não é, para não voltar a perder mais. Agora, quer dizer, quando isto acontece, eu tive que escrever o suficiente, porque eu tinha que qualificar, não, eu já tinha outras informações dentro de alguns capítulos, e porque 24 meses depois do início do doutoramento, você precisa qualificar, apresentar os primeiros resultados a uma banca, ou examinadora. Então, eu tive que me organizar para poder fazer isso. Então, depois da minha qualificação, que ela foi em abril de 2019, imagina que antes, foi isso, sim, foi em abril de 2019, isso. Antes, foi aquele momento, fevereiro, aparece o ciclone, foi fevereiro, isso? Não, é isso, né? Houve Não. o ciclone Idai. E É daí, março, né? março. Então, março, imagina, eu estava no final de fevereiro, aliás, que eu estava a terminar o exame, quer dizer, escrever um dos capítulos para o exame de qualificação, acontece aquele ciclone em Moçambique.
E aquele cenário todo também me afeta, porque as notícias só davam Moçambique. E eu tentava fazer tudo possível para que pudesse sair do Brasil para Moçambique, porque eu tinha a intenção de vir participar diretamente no apoio também naquela região. Claro que não tinha muito por dar, mas alguma coisa eu achava que poderia ajudar. Então, olha, eu faço, vou colocar depositar o meu relatório de qualificação na universidade. Só vim qualificar no início do que de abril. E depois aparece o ciclone tropical Kenneth, que afeta Cabo Delgado, e ali, olha, qualifico e uma semana depois regresso para Moçambique. Ok? Então, o meu regresso para Moçambique dá dois momentos. No primeiro momento, tive que ficar no Maputo uma semana para fazer algumas entrevistas às instituições, as quais já teria feito, mas por conta do que o desaparecimento do meu computador, quando me roubaram, perdi as informações, tive que refazer algumas entrevistas a algumas instituições. Não só do Estado, mas algumas organizações da sociedade civil e também organizações camponesas. Falo da UNAIC, Organização de Camponeses, falo da ORAM, Associação Rural de Ajuda Mútua. Também tive que recorrer à Justiça Ambiental, à DECRO, né, que eram organizações que eu acho que faziam parte daquele cenário todo de contestação ao ProSavana e também ao agronegócio Moçambique, que eu queria compreender exatamente aquilo que eram as propostas dessas organizações, esperando que as políticas agrárias no país. Então, ali no Ministério da Agricultura, então fiquei uma semana, também o Mitadeira, não é, que fui à Direção Nacional de Terras. Então, eu queria exatamente compreender isso. Lá também está a Livaningo, né, que é outra organização. Então, olha, fiquei uma semana, daí tive que vir para o centro do país, não é? Saí de Maputo também para Tete, que era para ficar pelos 2 dias inteiros, deixar a minha mala, e as minhas malas, e ir para a Beira. Ok? Então, fiquei na Beira, ainda pensando na minha tese, mas também envolvido num outro contexto. As minhas entrevistas, de novo, para a tese. Então, vou a Nampula, faço as entrevistas, visito alguns distritos, não é, onde que eu achava que era importante, sobretudo da expansão do agronegócio, e volto para Tete, de Tete para Maputo, Maputo de novo Brasil, ok? Então, volto para o Brasil no contexto quer dizer, não, isso. Fiquei em Moçambique quase um mês antes de regressar. Então, saí em 2019, por aí em outubro, porque eu tinha uma conferência internacional por participar no Brasil. Também fazia parte do evento que era um Encontro Nacional de Geografia Agrária, que se organizava na universidade que eu fazia o doutoramento, na Universidade Federal de Grande Dourados, que eu tinha que estar em frente de uma linha temática que era Movimentos Sociais de Luta pela Terra e Território, que deveria coordenar, que era coordenador. Então, eu tive que sair de Moçambique quase, quer dizer, já em outubro, para o Brasil. Então, a minha saída isso foi em 2018. Não é que eu estou a dizer, mas eu tive que sair de Moçambique nessa altura e regresso de novo por conta daquela situação de que eu não tinha condições para permanecer no Brasil. Ok? Então, regresso para Moçambique, fico aqui, termino a tese, toda ela aqui, depois só mandei a tese para o Brasil, não é? Para poder organizar o júri, né? O corpo poderia me julgar. Isso foi, eu mandei a tese já em janeiro deste ano, porque até final de 2019 eu estava cá, por conta do cenário todo de não ter condições para permanecer no Brasil, porque a bolsa já teria expirado, né, e só tinha dinheiro de passagem. Só que nessa altura, porque eu deveria me manter cá, então fui tirando pouco, então eu tirar pouco dinheiro acabou me comprometendo na altura de compra da passagem, porque era para defender em dezembro do ano passado. Não é? Quer dizer, até dia 18 eu já devia ter defendido o ano passado o doutoramento.
Então, o que acontece? Olha, eu tive dificuldade na compra de passagem, porque quando fui vasculhar lá a busca na internet, encontro uma passagem que estava fora do meu bolso. Aí eu tive que conversar com o meu supervisor, olha, eu tenho uma dificuldade, a minha dificuldade é esta. Não, eu não consigo comprar passagem nesse período porque está cara e talvez ele, quando decide, ok, então a gente pode levar a defesa para o próximo ano em janeiro. Só que ele viajava em janeiro, ia de férias, né? Então, olha, ele não conseguiu ir de férias porque ele tinha que corrigir a minha tese. Até o dia 14 de janeiro tinha que entregar a tese à universidade. E depois ele disse, olha, eu vou fazer uma coisa. Ok, eu compro a passagem para você, não precisa gastar seu dinheiro, porque na verdade eu estava muito apertado nessa altura. Então ele comprou uma passagem para eu ir defender e voltar para Moçambique. Aí foi o apoio que eu tive. Aí ele disse que não, para mim é uma oferta porque você é um estudante que mostrou interesse, que de fato queria estudar. Dentro das dificuldades que você teve, então você merece esse prêmio. Eu, o professor João Edmilson Fabrini, não é, que hoje é um grande amigo, que também quero que ele venha para Moçambique em algum momento deste, porque eu sempre, ao ler a minha tese e os livros que eu fui oferecendo a ele ao longo desse tempo, ele acabou tendo essa paixão por Moçambique e conhecer Moçambique. Então, é uma pessoa que eu pessoalmente gostaria que ele viesse, e eu acredito que com o tempo, depois dessa situação toda que a gente está passando de coronavírus, provavelmente ele poderá vir para... mas olha, eu vou ao Brasil, então eu vou defender a tese. Ok? Eu defendo a tese em fevereiro, no dia 14 de fevereiro deste ano, que foi o fim desse ciclo, não é? Todo do meu percurso acadêmico. Então, eu defendo no dia 14 de fevereiro, mas eu defendo num cenário atípico. Por quê? Porque eu fui, me parece, se a memória não me atrasou, o último estudante que defendeu de forma presencial no Brasil. Ok? Por quê? Porque depois disto, você sabe que o coronavírus acabou se espalhando para o resto do mundo. E quer dizer, a moda, entre aspas, foi fechar em fronteiras. E o fechamento da fronteira não era apenas fronteiras internacionais, físicas, também eram fronteiras, quer dizer, outras fronteiras, não é? Sociais, que o distanciamento social e físico acabou sendo uma estratégia de combate a essa pandemia. Então, isso tudo, olha, eu defendo a minha tese, me parece, a Moura não me atrasou ainda mais, o Brasil reporta o primeiro caso no dia 17 de fevereiro. Eu ainda estava no Brasil nessa altura. Então, é reportado em São Paulo o caso. Dias depois, há uma suspeita no estado onde eu estava, a 60 quilômetros, onde que eu estava, mas o indivíduo viajou de ônibus, né, como eles dizem, que seriam esses autocarros interprovinciais, para eles que são interestaduais, né, intermunicipais também. Então, olha, aí, todo o cenário a mim criava-me um medo, ok? Terror, porque o terrorismo não é apenas quer dizer, essa coisa que acontece, no nosso caso, que é tão complexa, a questão de Cabo Delgado. Também o terrorismo é a gente sentir medo por conta do cenário que quer dizer, ninguém quer ser infectado, e toda a notícia que houve sobre o coronavírus gerava esse pânico nas pessoas. E eu passei por esse cenário, eu tive que viajar num cenário de pânico. Então, Lucas, todas as pessoas, né? ok, Isso. ok. Bom, de fato, foi uma longa trajetória, ter viajado, quer dizer, fazer tudo, defender a sua tese em E, tempos também de pandemia, por além de isso. hoje, Lucas é docente na Universidade Unipungue, também é pesquisador, são muitas responsabilidades. Para já, Lucas, nós vamos passar só para algumas, Pois é. vamos passar para alguns momentos marcantes da sua vida. Vai dizer só onde que a cada imagem foi tirada. Só três imagens. Vamos ser muito sucintos, só temos 6 minutos para fecharmos. A equipe de produção, podemos passar Ok. para a primeira imagem? Ah,
Aqui, Opa, meu onde é que Deus. foi? Essa fotografia eu tirei no estado de Paraná. E foi no estado de Paraná. Eu, na altura, fazia o mestrado, se não me engano, é isso. Eu fazia o mestrado, estava na atividade de campo, na disciplina de movimentos sociais e conflitos no campo. Ok, Então, foi no estado de Paraná, no município de Guaíra, isso. ok, muito obrigado, muito obrigado. A seguir, Isso. a equipe de produção. E Bom, aqui? esta fotografia aqui, Uau! Poxa vida! Essa fotografia eu tirei na cidade de Maputo, estava na altura, foi em 2019, eu regressava do Brasil, não é? Acho que deve ser por aí, naquele momento mesmo, após o ciclone Kennedy, eu voltava para o país. Pois, e aqui? Vixe, que história! Que vocês foram vasculhar mesmo? Meu Deus! Uau! Olha, aqui eu estava no evento organizado pelo Grupo de Pesquisa Territorial e Ambiente, foi em 2016. Foi o Simpósio Internacional Paisagem e Natureza. Então, onde que eu apresentei um dos textos que está publicado num dos livros no Brasil, que o título, acho que é Natureza Apropriada a Vidas Cercadas. Não é um olhar geográfico sobre o ocorrido na Cala, acho que deve ser isso. Então, eu estava com alguns colegas, os quatro, por exemplo, os dois estão à minha direita, são brasileiros, o outro que está à minha esquerda é o professor Salinas, de Cuba, também me deu aulas no doutoramento, e o outro colega também é brasileiro, brasileiro. Então, foi num contexto da Conferência Internacional organizada pelo Grupo de Pesquisa Território e Ambiente. Ótimo, ótimo. É Momentos isso. marcantes. Vamos dar mais um, vamos a mais um Momentos bônus. marcantes deste Yeah. percurso todo. Pois é. Vamos à última imagem. Meu Deus, aqui foi talvez o auge, né, da minha trajetória, porque foi após a minha defesa do doutoramento. Então, foi no dia da minha defesa do doutoramento no Brasil, no dia 14 de fevereiro deste ano, que foi o culminar, então, dessa trajetória. Aliás, esta é a bandeira de Moçambique, não é? Então, esse que foi talvez o auge que eles disseram que, olha, você ama o seu país. Então, o trazer a bandeira foi no sentido de que, olha, embora que eu estivesse fora de Moçambique, mas que o país estava comigo, naquele momento, estava a representar Moçambique. É por isso que eu nunca quis estudar, mesmo tendo oportunidade para fazer doutoramento no Brasil, não estudei a questão brasileira, eu tive que estudar Moçambique, porque eu acho que eu contribuiria mais para Moçambique do que para o Brasil. Então, este foi o dia da minha defesa. Como você vê, à minha direita, ao lado da bandeira, é a minha tese, doutoramento. Depois, à direita de mim também está a ata de defesa, onde que declarou que eu, a partir daquele momento, era doutor em geografia. Então, muito obrigado por esses momentos de fazer recordar. E, sobretudo, é um momento muito emocionante para mim, porque eu não me via naquele momento, olha, depois de tantas dificuldades que tive, conseguir realizar um sonho que eu, era impensável que eu, de facto, conseguisse ser doutor, né, quer dizer, naquelas condições que eu me encontrava, e também a própria minha idade, e até que se dizer, olha, você é um doutor tão jovem, não é sem, como dizia o meu supervisor, sem filhos, não é sem esposa, não é? E aí até ele disse que não, acho que agora já pode casar. Então, foi naquele contexto todo que da alegria que foram feitas algumas palavras, você disse que não, agora você pode fazer a sua vida, né? Porque foi um percurso um pouco difícil, você tem que ser da licenciatura para o mestrado, mestrado para doutoramento. Eu não tive nenhum repouso, se for de algum descanso psicológico, não tive isso, então eu interliguei
claro, fui perdendo oportunidade de emprego nesse momento, ok? Isso até hoje eu penso que em algum momento custou-me. E só para ratificar alguma coisa, Antônio, quando você disse que eu de fato trabalhava na Unipung, ou seja, eu posso dizer que ofereço serviços à Unipung, porque não sou professor ou docente efetivo. Ainda estou a lutar pela minha efetividade no país, que está um pouco, como deve saber, que para tal é importante que haja concursos públicos e ainda o país tem essa dificuldade financeiro para isto, mas espero que haja nos próximos tempos espaço para que possamos, para que eu possa atuar, mas enquanto isso eu apenas ofereço alguns serviços porque dou aulas de forma parcial na Universidade de Purungue e também no estudo de educação à distância na Universidade Católica, extensão de TET. Então, são essas atividades, além de fazer as pesquisas junto ao grupo de pesquisa Território e Ambiente, que já é um livro que sai ainda este ano, entre este final desse mês a dezembro, que será publicado lá, mas enfim, não provavelmente vai ter que chegar a Moçambique a qualquer momento. Então, é um livro que também faz dessa trajetória minha acadêmica, da minha produção científica, que publico junto com o grupo de pesquisa Território e Ambiente no livro em conjunto que está sendo publicado. Mas, olha, nisto tudo foi no sentido de pensar também para o país, não é? O que é importante que, se eu converso consigo desta forma, Antônio, é que você não vê a mim como um inimigo, ou seja, aquilo que a minha abordagem não seja conotada e criminalizada. A gente precisa uma abertura que eu converse consigo da mesma forma como você gostaria de se colocar e discutir abertamente assuntos que é de interesse nacional. Então, é um pouco disto que eu posso dizer neste momento. Eu agradeço pelo convite, eu gostaria de ter dito mais, mas como você sabe, o espaço, quer dizer, ele não é tão longo, não? Então fui resumindo aquilo que eu pudesse, mas a história ela existe, eu tenho comigo, e sempre vou para compartilhar com os estudantes em sala de aula, porque eu prefiro conversar com eles para poder inspirar, porque há muitos estudantes que pensam sempre a solução é desistir. Ok, então tenho conversado com muitos estudantes meus que dou aula, isso começou desde a UCM até aqui a Unipungue. Não, então tenho conversado com eles mais ou menos para dar-lhes ânimo, não é? Porque também não é um processo fácil, não é simples fazer doutoramento, não é? E sobretudo nas condições de um indivíduo pobre, não é fácil. Então tem sido, não é, algo tão interessante conversar com os estudantes para que eles possam sonhar e pensar em ir mais além, não é? Porque muitas vezes a gente tem uns fazem a licenciatura e param, mesmo havendo oportunidades, mas em algum momento acham que é impossível. É por isso, às vezes, sempre tenho dito que não, olha, é possível a gente avançar nesse sentido. Não, aqui é assim, aqui tenho orientado nesse sentido. Então, olha, foi um prazer enorme estar convosco e, sobretudo, contigo deste lado e espero no outro momento a gente conversar com mais detalhes. Mas deixa eu agradecer também às pessoas que estiveram comigo, que não mencionei aqui os nomes. Todas essas pessoas são parte. Oi. Muito obrigado, Lucas, e muito obrigado aos nossos internautas que nos acompanharam desde o primeiro minuto até este momento. E a GMTV, o programa Percurso chega ao fim nesta quinta-feira, com promessa de novamente estarmos neste espaço na próxima ocasião. Lucas, boa sorte, sucessos na sua carreira. Até lá. Muito obrigado também para vocês, muito trabalho e até mais.